Bom, pessoal, então aqui eu vou, vocês estão vendo aí na tela, né? Eu vou corrigir o simulado, tá? Eu vou começar pela questão um e mesmo que eu tenha já falado dela em sala, né? Mas eu vou começar com uma questão um porque alguns alunos não estavam presentes, e aí assim fica gravado e registrado, tá bom? Então vamos lá. Aqui nessa primeira questão do simulado foi apresentado uma viga Gerber, tá? Então, como a gente comentou lá, a viga Gerber sempre tem um trecho que não tem vinculação, que ele não se mantém sozinho, e ele precisa de outros trechos da viga para se manter estável, para ser uma estrutura estável. Então, nada mais é do que uma viga que se apoia em outras, né? Então, aqui nesse exercício foi apresentado, pode ver que está até separado, ó, viga 1, viga 2, viga 3 e viga 4. Cada vez que tiver uma bolinha dessas aqui, é uma articulação, nesse ponto aqui a gente não tem momento fletor, né? Não tem momento, o momento é nulo, e nesse ponto também aqui os esforços cortantes têm o mesmo valor nessa rótula que a gente chama, certo? Então aqui essa questão ela pedia para verificar qual seria a forma correta de calcular essa Gerber, qual é a sequência, porque como ela é uma Gerber e ela precisa dos apoios, né? Então o que que a gente faz? Primeiro a gente calcula os trechos, sempre primeiro os trechos que estão apoiados em outros. Então, se a gente observar aqui, ó, esse trecho da viga 1, ele já é isostático, ó, ele tem um apoio de segundo e um apoio de primeiro, tá bom? Então, ele não está, vamos dizer assim, como eu comentei em aula, desequilibrado, certo? A viga 2, ela não tem apoios, ó, tá vendo? Ela é uma viga que ela tem duas rótulas aqui, né? Então, ela está apoiada em um e apoiada no trecho 3, que também tem três vínculos, ó, segundo, gênero e primeiro, tá? Então, essa viga aqui é uma das primeiras que a gente precisa calcular. Então, primeiro a gente calcula as vigas instáveis e depois as estáveis. E o trecho 4, ele também é um trecho instável, ó, porque ele tem um vínculo de primeiro, e um vínculo de primeiro não é suficiente para uma estrutura estar estável, ele tem que ter pelo menos 3 restrições. Então, o trecho 2 e o trecho 4 são, desses trechos apresentados, os primeiros que eu preciso calcular. Então, se eu vier aqui nas questões, ó, nas opções, né? Então, aqui a primeira, que seria a letra A, ele diz que, ó, para a obtenção das reações, a ordem de resolução, aí ele coloca viga 1, errado, certo? Porque não vou calcular viga 1, a gente já viu aqui, não é a primeira. Viga 2, ó, viga 2 pode ser. Mas aí depois da 2, ele já diz para calcular a 1 e depois a 3. E na verdade não, eu preciso primeiro calcular a 4 antes de calcular a 3. Então essa opção aqui está, né? Porque se eu calcular 3 antes da 4, eu não vou estar recebendo a carga da 4, tá? Então eu preciso calcular a 2 e a 4 e depois a 3 e a 1. Depois aqui, calcular primeiro a 3, errado também, certo? Porque não adianta, se eu não calcular a 2 e a 4, como é que eu vou calcular a 3? Porque eu preciso da carga que vem da 2 e da 4. Depois aqui, ó, ele diz para calcular a 4, beleza, pode ser uma opção. A 3, não adianta calcular 3, porque eu não tenho ainda a carga da 2. Então, não adianta, essa aqui também está errada. Então, só sobra para nós essa opção aqui, que é calcular a 4, ok. Calcular a 2, ok. E depois calcular a 1 e a 3, tá bom? Porque eu primeiro preciso calcular as vigas instáveis para depois as estáveis. Então, essa aqui é a resposta correta, tá bom? A próxima questão fala do diagrama. Então, aqui está escrito, ó, então a gente tem que prestar atenção no que o enunciado diz. Então, aqui diz que ele é um diagrama de esforço cortante, tá? Então, o diagrama de esforço cortante é aquele diagrama que só interessa, né? A gente só observa, só aparece no diagrama as cargas verticais que estão atuando em uma viga, aí é uma viga, então toda carga vertical que estiver na viga vai aparecer no diagrama de esforço cortante, tá? Aqui diz que é uma viga isostática, ou seja, tem um apoio de segundo e um apoio de primeiro, possivelmente, certo? E aí ele vai falar o seguinte, ó. Então, a gente vai ler as questões para tentar buscar as informações. Então, a questão 1 fala o seguinte: o ponto D corresponde a um apoio em que a reação vertical tem valor igual a 80 kN. O ponto D está aqui, e o valor no ponto D é exatamente uma descontinuidade. Então, quando que isso acontece numa viga? Essas linhas verticais, quando tem uma carga aplicada, tá? E a descontinuidade é sempre do valor da carga. Então, possivelmente aqui
né, na vida real, no desenho, eu tenho uma carga aqui nesse ponto, ó. O valor da carga aplicada é sempre o valor da descontinuidade. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma descontinuidade de 10 mais 70, 80 kN. Então, essa questão aqui tem chance de estar certa sim, tá bom? Então, vou marcar ela como certa, ok? Depois, entre os pontos C e E, o diagrama de momento fletor possui a forma de uma parábola de segundo grau. Então, se eu observar, o diagrama de momento fletor é sempre a integral do diagrama de esforço cortante, né? Isso a gente aprendeu lá em teoria das estruturas. E toda a integral, ela dá um desenho, né, como se fosse uma função de um grau acima. Então, aqui, tanto no eixo CD quanto no eixo DE, o diagrama de esforço cortante é uma linha inclinada. Então, um grau acima é uma parábola, certo? Então, tanto aqui no CD quanto no DE, com certeza, no diagrama de momento fletor, eu vou ter uma parábola desse segundo grau, tá bom? Aqui é importante lembrar que a parábola é de segundo grau, porque aqui eu tenho uma linha. Então, essa equação aqui é do tipo x, certo? X alguma coisa. A equação, que é a integral, vai ser do tipo x ao quadrado, que é uma parábola de segundo grau. Se aqui eu tivesse uma parábola no diagrama de esforço cortante, a integral seria uma parábola cúbica, né? Mas nesse caso aqui é uma carga inclinada, né? Uma carga distribuída, o diagrama de esforço cortante é uma linha inclinada, o diagrama de momento fletor, uma parábola. Então, essas duas aqui são verdade. Vamos ver agora a 3. Entre os pontos A e B, existe um carregamento uniformemente distribuído de valor igual a 20 kN. Entre A e B, eu não tenho carregamento distribuído, porque quando eu tenho uma carga em cima de uma viga, que é um carregamento distribuído, o diagrama de esforço cortante, ele dá uma linha inclinada. O diagrama de esforço cortante, ela é a integral do diagrama de cargas, e o diagrama de momento fletor é a integral do esforço cortante. Então, se aqui em cima eu tivesse uma carga distribuída, eu teria um diagrama de esforço cortante igual eu tenho aqui, ó, do C até o D, do D até o E, certo? O diagrama ele já dá uma linha inclinada quando o carregamento é distribuído. Então, essa aqui é falsa. Bem, então essa questão aqui é falsa. Eu sei que 1 e 2 é verdadeira. Se eu observar aqui as respostas, ó, essa aqui eu já sei que está errada. Essa aqui eu já sei que está errada, porque tem a 3. E essa aqui eu já sei que está errada, porque tem a 3. Então, todas que têm 3 são falsas. Me sobra a alternativa ou a 1 e 2 estão certas, ou a 1, a 2 e a 4. Vamos olhar a 4. O momento fletor tem valor máximo no ponto D. Então, vamos observar aqui, ó. O diagrama de o valor do momento fletor, ele é a integral do esforço cortante. O que que é a integral? A área, certo? Então, quando eu tenho um diagrama de esforço cortante, basta eu calcular as áreas e eu descubro os valores de momento fletor. Se eu observar aqui, ó, nesse extremo aqui, essa areazinha aqui, que tem aqui, ela vale 10, né? É um triângulo, essa área dessa figura é 10 vezes 2, divididos por 2. Então, 10, certo? Então, esse valor de momento fletor no ponto D vale 10 kN vezes metro, certo? Nem estou pensando aqui em sinal, mas ele vale 10. Observem que depois, aqui do D até o C, tem uma área bem grande aqui, certo? Então, se eu calcular essa área, com certeza essa área vai ser maior do que 10. Ou seja, o momento no ponto D vale 10. Depois do ponto D, se eu continuar calculando as áreas, vai dar valores muito maiores do que 10, porque só essa área aqui é muito grande. Então, essa questão aqui, ela está errada, tá bom? Então, também está errada. Então, a questão certa, o correto, é apenas o que se afirma em 1 e 2, porque a questão 4 está errada. Tudo bem? Bom, a próxima questão é uma questão que mostra uma viga. Então, aqui está mostrando as armaduras, né? Armadura longitudinal, o estribo. E mostra aqui, está escrito, ó, diagrama de momento fletor de uma viga. Essa questão é muito simples, né? Então, está mostrando uma viga biapoiada com uma carga distribuída e um diagrama de momento fletor, que nesse caso aqui ele é positivo, certo? Está marcando aqui. Então, é fácil de observar. Quando eu aplico uma carga, vai dar um diagrama de momento fletor
E lembrem, né, o diagrama de momento fletor, ele é a mesma coisa que a deformação, o mesmo desenho da deformação. Então, é fácil de observar como que vai fletir essa viga, tá bom? Mas aqui é só olhar o desenho, gente, o momento que está sendo representado aqui, né, está escrito, ó, momento fletor, e ele é positivo. Então, nas opções aqui, né, o que ele está falando? Das armaduras, quem define a armadura longitudinal de uma viga é o momento fletor. Então, ele está perguntando aqui, ó, a principal função da armadura longitudinal, que é essa armadura que está embaixo, é combater o quê? Momento. Sempre é momento, né? A armadura longitudinal é momento. E aí, o momento que está desenhado aqui é o momento positivo. Então, essa questão, gente, não tem nem muito o que pensar, ó. Momento fletor positivo atuante na viga, tá bom? Então, é isso que ele vai combater, o momento fletor positivo. Não é torção, tá escrito aqui, ó, momento fletor. Então, não é torsor, não é cortante, não é normal, tá bom? É momento fletor. A única dúvida aqui poderia ser o aluno pensar que é positivo, que é negativo, que está desenhado para baixo, mas a gente sabe, né, que numa viga, os momentos a gente desenha ao contrário, né? Então, o positivo está para baixo, o negativo está para cima. Então, essa questão era muito simples de resolver. Depois, aqui, a questão 4, ela está mostrando duas lajes, né? Conforme a gente aprendeu. Essa laje aqui, ela está engastada, né? Então, sempre tem um engaste quando a gente passa de uma laje para outra. E nos outros pontos, elas estão apoiadas. Então, nesse ponto de engaste, né? O que a gente faz? A gente calcula o momento de uma laje, o momento da outra laje. E nesse ponto de engastamento entre as duas lajes, geralmente acontece de um momento de um lado ser diferente, né? Então, no caso aqui, eu tenho um momento da laje 1 e o momento da laje 2. E nesse ponto de encontro aqui entre esses dois momentos, em geral, a gente precisa fazer uma compatibilização de momentos. Por quê? Porque os momentos não são iguais. Então, qual momento que eu uso, né? Na vida profissional, vocês podem utilizar o maior, né? Conforme a gente já comentou isso em sala de aula, ou vocês podem fazer uma compatibilização para ter um ganho aí nos valores de momento, tá? Então, a questão é a seguinte: as figuras apresentam duas lajes e o diagrama de momento fletor na direção do X, tá bom? Aí pergunta assim, ó, com base no diagrama de momento fletor apresentado, avalie as afirmações a seguir. Aí diz assim, a continuidade entre as lajes adjacentes foi admitida na seção B. Olha aqui, seção B, ok, tá certo? É continuidade, engastamento foi dado aqui, então essa questão é verdade, né, gente? Isso é continuidade, ok? A intensidade do momento fletor compatibilizado é de 5,65. Bom, a gente aprendeu lá, né, que ele é ou a média, a gente pega ou o maior valor, né? Mas no caso aqui está perguntando compatibilização, ou a média, ou 0,8, certo? Nesse caso aqui, se a gente fizer a média, uma continha de média, vai chegar no valor que é 5,65. Então, ok, a intensidade é 5,65. Então, a gente já sabe que 1 e 2 estão certas. Então, essa aqui está errada. Vamos eliminar, tá bom? Antes mesmo de olhar a 3. Essa aqui está errada, porque está falando a 1 e a 2 estão certas, essa aqui está errada. Essa aqui está errada, tá bom? Então, eu preciso avaliar se é 1 e 2 que são verdade, ou se a 3 é verdade também. Então, eu estou entre a C e a E, tá bom? Aí diz assim, ó, o aumento do momento fletor positivo, e aqui tem uma pegadinha, o aumento do momento fletor positivo na laje 1 ocorreu devido à compatibilização, né? O momento que está aqui não é positivo, ele é um momento negativo, certo? Acabamos de ver aí uma questão, então esse momento que está aqui, ele é um momento fletor negativo e não um momento fletor positivo. Então, nesse caso aqui, essa questão está errada, e a questão certa é 1 e 2 apenas, ok? Vamos para a próxima questão 5, tá? Aqui a gente tem que pensar um pouquinho, e ele tem uma pegadinha nessa questão aqui, tá? Eu vou ler a questão para poder explicar para vocês aonde que está a pegadinha. Diz assim, 3 linhas elevadas de gasodutos serão apoiadas por pórticos simples, devidamente espaçados entre eles. Após um estudo preliminar, decidiu-se que os pórticos receberiam uma padronização para fins de economia de material e rapidez na execução, devendo ainda apresentar o modelo estrutural da figura a seguir. Desprezando o peso próprio, frente às cargas concentradas exercidas pelos dutos, qual é a relação que deve haver entre as dimensões do vão e do balanço para que a estrutura como um todo
seja submetida ao menor valor possível de momento fletor em valor absoluto, tá? Então, aqui tem uma pegadinha, e até num primeiro momento, quando eu fui calcular, eu fiquei pensando assim, gente, mas por que que não está dando certo, tá? Se vocês pensarem só em menor valor absoluto de momento, eu vou fazer aqui umas contas e a gente vai chegar, né? Eu vou fazer aqui, esse aqui eu vou pensar um pouquinho com vocês, tá? Vou explicar o raciocínio para vocês entenderem aonde que está a pegadinha e o porquê. Então, eu vou fazer aqui o desenho desse pórtico, só para a gente verificar. Então, eu tenho aqui, ó, certo? Como não tenho carga horizontal, e eu tenho uma carga simétrica, então eu tenho P para baixo, P para baixo, P para baixo, as reações nesses vínculos vão ser. Eu vou botar aqui, deixa eu criar um texto. Ó, eu tenho P, 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 3 vezes P. Então, eu tenho dois vínculos igualmente espaçados, então cada um deles vai receber 1,5 P. Bom, eu vou resolver aqui, vamos ver se eu consigo, né? 1,5 P. Tá aqui. 1,5 P. E aqui eu também tenho 1,5 P. Tá bom? Aqui essa. Vou até fazer de outra cor aqui. Fazer vermelho. Tá bom? Então, cada reação dessas aqui é 1,5 P. Certo? Vou botar aqui mais para cima para ficar dentro da folha branca. Bom, isso aí a gente né, pode riscar numa folha, né, para ficar mais fácil. Mas aqui eu tenho 1,5 P, aqui eu tenho uma carga P para baixo, deixar ela. Tem uma aqui bem no meio, e uma outra aqui na ponta. Certo? Então, eu tenho cargas externas de P, tenho cargas externas de P, ó, certo? Então, se eu tenho 3 P's para baixo, eu tenho que ter, né, 3 P's para cima, senão essa estrutura está em movimento, concorda? Com uma carga simétrica, tem 1,5 P em cada apoio. Ok. Vamos imaginar aqui que eu vou traçar os diagramas, tá? Eu vou até aproveitar para já traçar o diagrama desse pórtico para vocês relembrarem. Então, eu tenho aqui. Vamos traçar o diagrama de esforço cortante. Bom, como que eu faço? Diagrama de esforço cortante, eu vou vir aqui, primeira carga P, manda eu descer, 1,5 P. Como não acontece mais nada, desculpa, P, né? Manda descer P, vou botar aqui o valor de P. Ó, desceu P, certo? Aqui é um pórtico, desceu carga P, que nem numa viga, certo? Deixa eu botar aqui. Desci a carga P, vim constante, porque não tinha mais nenhuma carga atuando. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu tenho essa reação de 1,5 P. Então, o que vai acontecer? Eu vou subir, eu tô em menos P, né? Deixa eu botar aqui, menos P, ok? Vou subir 1,5 P. Venho parar, ó. Tô em menos P. Quando essa carga me empurrou para cima 1,5 P, eu vou parar em 0,5 P, ok? Bom, vem parar em 0,5 P. Quando eu cheguei aqui, no meio da viga, mais uma carga de P para baixo. Então, eu estou em menos 0,5 P. Mais fácil eu pegar aqui. 0,5 P. Com esse P que estava ali, vou parar 0,5 P
com esse P que atua para baixo, eu vim parar em menos 0,5P. Então, vim parar em menos 0,5P. Ok? Como ninguém mais vai atuar aqui nessa viga, puxa esse aqui, ó, vai constante. Quando chega aqui nesse ponto, eu tenho essa reação de 1,5P que me leva para cima. Então, eu estou em menos 0,5. Com mais 1,5, eu venho parar em P. Ok, ó, venho parar em P. Venho parar em P. E esse P aqui do extremo manda eu voltar para a viga, tá bom? Então, esse aqui é o diagrama de esforço cortante. Ah, professor, e essas barras aqui, ó, as verticais? Essas aqui não tem cortante, porque só faz cortante quando a gente tem uma carga perpendicular. E observem que aqui eu não tenho nenhuma carga externa horizontal. Então, esse vínculo aqui, que é uma reação do segundo gênero, certo? Que teria um Rx, ela não existe. Então, tanto essa barra quanto essa barra aqui não tem esforço cortante e também não vai ter momento fletor, tá bom? Então, vamos só revisitar aqui de novo, ó. Diagrama de esforço cortante obedece o gráfico de cargas. Primeira carga P, DC. Venho constante, porque ninguém me mandou fazer nada. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu tenho essa carga de 1,5P, né, que está aqui no ponto aqui de baixo da reação. Então, 1,5P para cima, eu estou P para baixo, vou parar lá em 0,5P. Aí eu vou constante, quando eu chego no meio aqui desse trecho, eu tenho um P para baixo, então eu estou em 0,5P, com P para baixo menos P, então 0,5P menos P, eu venho parar em menos 0,5P. Aí eu venho constante, porque não acontece nada, quando eu chego na posição desse vínculo, esse vínculo vale 1,5P, então eu estou em menos 0,5, subo 1,5, vou parar em P, venho constante e desço o P aqui do extremo do pórtico, tá bom? Então esse aqui é o diagrama de esforço cortante. Ok. O exercício, ele nos induz, né? Então, num primeiro momento, ele pode induzir vocês a dizer assim, ó. Qual é o menor valor de momento? Bom, o menor valor de momento não tem como eu fugir do valor do momento que vai dar nesse ponto aqui, certo? Porque esse ponto aqui já foi dado, ó, já foi dado o y. O que ele quer saber é a relação do x, qual é esse valor de x aqui, para que eu tenha o menor valor absoluto de momento, tá? Então, não tem como a gente fugir do valor do y, certo? Então, como é que a gente vai fazer o diagrama de momento fletor? Se eu pegasse esse desenho aqui, vou pegar e vou fazer, vou mover, peraí. Eu vou mover esse desenho de lugar aqui, ó, colocar aqui em cima, e vou fazer aqui o diagrama de momento fletor. Bom, tá? Então, o que acontece? Quando eu fosse fazer esse diagrama de momento fletor, desse pórtico aqui, o que que eu faço? Venho aqui e calculo as áreas do diagrama de esforço cortante, tá? Pessoal, estou demorando um pouquinho mais nessa questão, porque daí vocês também já fica visto a parte de diagrama de momento num pórtico, tá bom? Então, aqui, ó, como eu não tenho momento fletor aplicado nos extremos, também não é um engaste, o diagrama de momento fletor sai de zero, e aqui não tem como fugir. O valor do momento desses trechos que estão em balanço, para os dois lados, né? Não tem como fugir, porque o valor de y, vamos dizer assim, foi dado, certo? Então, se a gente observar, o valor do diagrama de momento fletor aqui, ó, vai ser P, qual é o valor da área, né? Diagrama de momento fletor, o valor do momento é o valor da área. Então, aqui eu tenho P menos P vezes Y, certo? Então, o valor do momento é PY, negativo. Momento fletor negativo, a gente vem aqui e marca ele, né? Então, eu vou vir aqui e vou marcar ele aqui, ó. Tá bom? Como aqui é uma linha horizontal, o diagrama de momento fletor é uma linha inclinada, e vou botar aqui o valor dele, ó. O valor dele é PY. Não tem como fugir. O valor do momento é PY, tá bom? Tanto desse lado quanto desse. Não tem como fugir. Desse aqui, esse é um valor de momento
Lembram que quando a gente entra pela direita é o contrário. Então, essa área aqui, para nós, ela é uma área. Esse aqui é o momento menos PY, vou deixar aqui. Essa aqui é uma área positiva, certo? O positivo a gente marca para baixo, mas como eu estou entrando pelo lado da direita, é o contrário. Então, aqui, esse momento também vai ser menos PY, tá bom? É um momento positivo. Eu marcaria ele para baixo, né? Se eu estivesse entrando por aqui, mas como eu estou entrando pela direita, eu vou marcar o contrário, tá bom? Então, aqui nesse trecho, não está no mesmo ponto aqui, certo? Mas tá bom. Então, nos dois lados do pórtico, tá? Para os dois balanços aí, eu tenho um valor de menos PY, tá bom? Lembrando de novo, gente, ó, essa área aqui é positiva. Se eu entrasse pela direita, eu ia marcar ela para baixo. Mas como eu estou entrando, se eu entrasse pela esquerda, eu ia marcar ela para baixo. Mas como eu estou entrando pela direita para fazer o diagrama, a gente marca o contrário, né? Lembrem disso. Bom, aí o que acontece? Se eu simplesmente olhasse aqui para esse diagrama de momento fletor e seguisse o que o exercício fala, que ele quer o menor valor de momento, eu faria como? Ó, eu já tenho PY. Então, eu poderia dizer que o menor valor é PY, certo? Então, o menor valor é PY. Então, eu vou calcular o valor de X, sabendo que o menor valor, então, eu poderia imaginar que lá no meio desse trecho eu teria zero de momento, tá? Só que o que acontece? Ele tá falando em economia de estrutura, certo? Então, ele quer fazer a estrutura mais econômica possível. A estrutura mais econômica possível, com o mesmo valor de momento, então, o mais econômico é quanto maior eu conseguir fazer as peças, com o mesmo valor de momento. Então, quanto maior for a peça, por o mesmo valor de momento, economia de material, certo? Então, o menor momento possível, absoluto, ele vai estar com um PY aqui em cima e com um PY aqui embaixo, concordam? Porque o valor do PY negativo e eu vou ter um valor de PY positivo. Então, a ideia é que aqui embaixo, no meio do vão, eu tenha também um PY, que é o mesmo valor de momento, concordam? Ele fala que é o mesmo valor de momento. Ele não absoluto, então, tanto negativo quanto positivo. Ó, PY negativo, PY positivo, tá bom? Então, nesse ponto aqui embaixo, no meio da viga, eu quero ter também um valor de momento PY, tá bom? Que é o menor valor, tanto em negativo quanto positivo, ele fala absoluto, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Se a gente observar, a diferença desse valor aqui para esse é quase que dois momentos, né? Se eu poderia imaginar fazer um ponto aqui que o momento fosse nulo, tá bom? Só que daí o tamanho do meu x seria menor, tá? Eu vou mostrar para vocês isso depois, mas o que eu quero mostrar num primeiro momento é que o menor valor que a gente pode ter de momento é PY, tá bom? Ok. A gente sabe que quando a gente está num pórtico que tem esses pontos de encontro entre barras, né, o momento é sempre o mesmo. Existe uma continuidade do momento no nó. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter um momento que ele é PY, tanto antes do nó quanto depois. Nesse caso, tanto antes quanto depois, porque nesse trecho vertical eu não tenho momento chegando. Então, o momento tanto aqui antes quanto depois do nó, vamos dizer assim, ele é menos PY, tá? Então, se eu fosse montar aqui uma equação, eu vou levar isso aqui um pouquinho mais para cá. Eu vou criar um texto aqui para a gente poder escrever essa equação. Então, o que acontece? O momento, eu quero descobrir o valor de x, o melhor, o maior valor de x possível, imaginando o menor momento. Então, se eu for considerar, eu sei que eu já estou com menos PY naquele pontinho aqui, certo? Eu vou calcular agora o momento para chegar nesse ponto aqui, ó, tá bom? Eu quero saber o valor, né, para chegar nesse ponto. Então, eu já sei que eu tenho menos PY, tá bom? E olhando aqui para o diagrama de esforço cortante, eu sei que essa área aqui, ó, essa área, tá bom?
vai aumentar, né? Então, eu tenho uma área negativa e aqui eu tenho uma área positiva do diagrama de esforço cortante. Então, eu vou somar aqui um valor de área. E quanto que vale essa área? Vale 0,5P, certo? 0,5P vezes, vou botar um pontinho assim, vezes quanto? Vezes o X, que eu não sei o valor, que é isso que eu quero descobrir, vezes o X divididos por 2. Deixa eu ver se eu consigo inserir. Não vai dar. Então, eu vou botar entre parênteses aqui. X divididos por 2, ok? É o valor dessa área. Isso aqui tudo, né? Então, esse valor, eu quero que chegue em quê? Em PY, P vezes o Y, tá bom? Porque é o mesmo valor que está em cima de momento, só que ele é positivo. Então, o que o exercício pede é o máximo momento, né? O valor mínimo de momento. Eu sei que o valor mínimo de momento é PY, só que o PY está lá em cima negativo. Então, eu posso aproveitar mais a minha estrutura, né, fazer uma estrutura ainda maior, se eu utilizar um valor de PY aqui embaixo, tá bom? Positivo, eu ainda vou estar dentro do mínimo valor absoluto, ok? Então, se a gente observar aqui, todas as partes da equação têm P, certo? Então, eu já posso eliminar de todos os termos o P. Então, eu vou vir aqui, Ctrl C. Então, eu vou ficar com menos Y, 0,5 aqui, ó, vezes x divididos por 2, vai dar 0,25x, tá bom? E o P eu vou tirar daqui, certo? Esse menos y vai passar para o outro lado, mais y, certo? Então, eu vou ficar com 0,25x mais y. Bom, tentem depois fazer esse rabisco à mão para vocês enxergarem melhor. Então, 0,25x é igual a 2y. Se a gente dividir 0,25 por 2, eu vou chegar que x é igual a 8y, que é a resposta da questão. X é igual a 8y, tá bom? Então, essa questão a gente tinha que pensar um pouquinho mais, tá bom? Então, talvez tivesse que fazer algumas contas, né, para vocês enxergarem. Eu demorei um pouquinho para resolver aqui, para poder mostrar para vocês até os diagramas que pode vir a cair em algum pórtico, né, para vocês relembrarem. Mas essa é a forma. Então, como ele pede o menor valor absoluto, certo? Então, eu imagino que ele possa ser menos PY ou mais PY, tá? Então, por isso que eu fiz essa consideração. Se ele tivesse falado que era o menor valor negativo, tá bom? Aí a consideração ia ser outra. Porque se ele tivesse falado que o menor valor que ele gostaria fosse negativo, eu teria que pegar só o PY aqui e fazer com que esse ponto aqui no meio aqui fosse zero. Então, aqui nesse ponto no meio da viga, poderia ser zero, porque daí o menor negativo estaria aqui em cima, tá bom? Como ele fala de menor valor, então a gente imaginou que eu poderia ter um PY aqui, e isso faz com que eu tenha um ganho no comprimento do pórtico, tá? Observem, eu vou até simular aqui se ele tivesse falado do menor valor negativo. O que que acontece? Deixa eu copiar isso aqui. Ó, se fosse o menor valor negativo, ele dissesse assim, ó, eu quero que o pórtico tenha o menor valor possível negativo. Então, nesse caso, o que que eu vou dizer? Que lá no meio do vão, esse trecho aqui, eu quero que o momento seja igual a zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, o menor valor negativo vai estar ali em cima mesmo e vai ser menos PY. Então, a consideração aqui é a mesma, só que aqui eu vou ter zero, certo? Aqui o Y vai passar para o outro lado, e aí aqui eu vou chegar à conclusão de que o x vale 4 vezes o y, tá bom? Que foi até o que num primeiro momento eu fiz, porque eu não tinha me atentado que ele havia falado que da questão da economia do material, né? Então, por quê? Porque observem que o x é esse valor que está entre aqui, né? Então, quanto maior for o x, né? Quanto maior for o x, mais eu vou estar utilizando a minha estrutura, né? Maior vai ser o tamanho da peça.
Então, ele quer uma economia com maior valor de momento. Então, o momento ele é negativo ou positivo, o menor valor possível, positivo ou negativo, tá bom? Então, a resposta da questão é x igual a 4 a 8y, porque ele não fala que o momento é positivo ou negativo, ele só fala do menor momento, ele absoluto, tá bom? Se ele falasse o menor valor de momento negativo, x igual a 4y, mas ele dá um limite positivo e negativo, então a gente consegue usar uma estrutura, acaba achando um valor de x um pouco maior, tá bom? Ok? A questão 6 ele mostra uma caixa d'água e aqui também mostra um diagrama. Então, observem que diagrama de momento fletor aparece muito aqui para a gente. Então, aqui tem as cargas, a pressão, e aqui está mostrando um diagrama e mostra também as cargas aqui de normal. Tá vendo, ó? Normal, ó, tá? Então, eu comentei com vocês lá em aula até, né, para vocês sempre imaginarem o diagrama como se fosse uma deformação, como que a viga está deformando. Então, aqui o diagrama de momento fletor, imaginem que essa viga aqui está deformando igualzinho ao diagrama de momento fletor. Por quê? Porque o diagrama de momento fletor, o desenho dele é o mesmo desenho da deformação da viga ou do que for que vocês estiverem analisando. Então, essa viga aqui, ó, essa viga aqui que a gente, essa viga aqui, azul, ela está deformando com esse desenho aqui. Se ela está deformando dessa forma, imaginem vocês sendo essa viga e fazendo essa deformação. Nessa parte aqui de cima, o corpo de vocês está tracionado, e nessa parte aqui de baixo, ó, nessa parte de baixo, imaginem vocês fazendo isso, nessa parte de baixo, o corpo de vocês está comprimido. Então, aqui ele está falando assim, ó, no ponto Q, o ponto Q é esse ponto que está aqui, ó, internamente, ó. A parte, vamos dizer que o corpo de vocês estão fazendo uma invertida aqui. O corpo de vocês nessa parte aqui está comprimida. Parte Q, compressão. Então, ponto Q, compressão. Ou é A ou é B. Depois, no ponto R, tração. Tração. Tá bom? E aqui no ponto S. No ponto S, observem que tem aqui, ó, a gente poderia pensar que era neutro se fosse o fletor, né? Se a gente estivesse avaliando o fletor, mas aqui fala, aqui ó, no meio, ele fala aqui ó, na figura P, a pressão, o comprimento da parede, as espessuras, M1 e M2 são momentos fletores, respectivamente, no meio da parede, e nas suas extremidades, N é o esforço normal existente em cada parede. Então, ele está falando que aqui, ó, nesse ponto tem um N, que é normal. E a seta aqui, nesse caso, está tracionando. Então, a resposta desse exercício aqui é a letra B, compressão, tração, né? No caso do momento. E no caso do ponto aqui, S, ó, no caso do ponto S, ele está sendo tracionado, porque aqui em cima está falando que tem esforço normal na parede, tá bom? Bom, essa questão aqui é uma questão de um arco que está articulado, né? Então, aqui no meio tem essa articulação, num arco a gente só tem solicitação de compressão, né? No caso que comentei com vocês. Então, sempre que está articulado, a gente pode separar a estrutura em duas partes. Então, se eu avaliar aqui essa estrutura em duas partes, quando eu separar aqui, vai surgir aqui uma solicitação de compressão. Deixa eu editar até essa. Vou fazer maior aqui, tá bom? Então, aqui tem uma carga de compressão. Qual é o valor da reação desse vínculo? Se a gente olhar o pórtico como um todo, né? Eu tenho aqui, o pórtico tem uma carga atuante de 10 vezes 20, 200 quilonewtons, né? Para baixo. Então, cada vínculo desse aqui recebe aqui, mas também nem vai precisar, mas recebe aqui 100 quilonewtons, tá bom? Então, se eu for avaliar aqui, vamos fazer o seguinte, eu preciso descobrir essa carga verde, tá? Que é o que está perguntando aqui, ó. A tração que o tirante está submetido, então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho essa carga está sendo solicitada aqui no arco, certo? Mas aqui no tirante, eu tenho uma carga contrária a ela para isso aqui ficar em equilíbrio. Então, como que eu encontro aqui o valor dessa carga verde, que na verdade é a que vai anular aqui esse vínculo aqui, ó, tá bom? Então, como que eu faço? Se eu fizer o somatório dos momentos aqui no ponto A, né, só da metade da estrutura,
que eu posso fazer, porque aqui eu tenho uma articulação. Como que eu descubro o valor, certo? Bom, façam o somatório dos momentos aqui no A. Então, se eu fizer o somatório dos momentos aqui do A de metade da carga, vai ser 10, certo? 10 quilonewtons vezes metro, vezes 10 metros, é o valor da carga distribuída. Eu tenho como se fosse aqui, né, uma resultante aqui no meio. Então, é 10 vezes 10 é 100. E o valor do momento dessa carga resultante até o apoio A é 100 vezes metade do vão. Então, 100 vezes 5, 500. Ok? 100 vezes 5, 500. Então, o valor do momento dessa carga azul aqui no A é 500. E aí, eu sei que essa carga verde faz momento lá no A também, e faz momento de quanto? O valor da carga, que eu não sei, vezes uma distância. Que distância? 5 metros. Ó, ok? Então, vou botar aqui o valor do... Então, o momento lá no A vai ser 10, né? O valor da carga distribuída, 10 vezes 10, vezes a distância dessa carga distribuída até o A, vezes 5. Positivo, porque está girando horário, ok? E aí, aqui, essa carga de compressão, né? Ok, certo? Carga de compressão vai girar lá no A negativo, então, vale quanto? Menos o valor da compressão, que eu não sei, normal, vou botar aqui, uma carga normal, vezes uma distância. Que distância? O valor da distância da carga até o ponto A, que vale 5, tá bom? Para esse sistema que está em equilíbrio, o somatório dos momentos, os momentos lá no A tem que ser igual a zero, ok? Então, se eu resolver isso aqui, eu vou encontrar que é normal. 10 vezes 10, 100, vezes 5, 500. 500 divididos por 5, a normal é igual a 100 quilonewtons, ok? Então, aqui eu tenho uma compressão desse tirante de 100 quilonewtons. Quem suporta aí, né, essa compressão é o tirante, então a carga aqui no tirante é de 100 quilonewtons, tá bom? Ok. Depois, a próxima questão é uma questão que tem algumas fotos, e aqui eu comentei com alguns que ficaram em sala lá, né? Que tem uma questão que a gente já elimina de cara, que é essa aqui, ó. Então, vai ler as afirmações, e tem uma que diz assim: o Brasil tem muitas pontes estaiadas, e as que hoje estão sendo construídas são as de melhor técnica existentes em todo o mundo. Então, essa aqui, gente, já é certo que é falso, porque eles não têm muitas pontes ensaiadas. A gente tem algumas, mas não muitas. E tem uma questão que é o contrário da outra, tá bom? Então, se uma tá certa, a outra tá errada. E a próxima diz assim: o Brasil tem poucas pontes estaiadas, pois entrou um pouco mais tarde nessa tecnologia, mas, por esse fato, aproveitou os melhores exemplos, tecnologias e materiais. Bom, então essa aqui é verdade. Então, aqui a gente já usa para eliminar boa coisa. Então, tudo que tem 3 é falso, já vamos eliminar. Tudo que tem 3 é falso, tudo que tem 3 é falso, e tudo que tem 4 é verdade. Essa é verdade, então essas 3 aqui sobraram para a gente verificar, tá? Bom, vamos verificar a questão 1, 2 e por aí vai. Então, a questão 1. A ponte pêncil de cabo retilíneo é mais eficiente que a de cabo curvo. Então, eu sempre comento com vocês, quanto mais a gente puder fazer a funicular, o que que é funicular? É o desenho das cargas. Mais econômico a gente consegue numa estrutura. Então, se a gente fizer tudo retilíneo, não vai estar sendo econômico. Então, essa questão aqui é uma questão falsa, tá bom? Tudo que seguir o gráfico de cargas é melhor. Então, essa questão aqui é falsa. Então, o que tem 1, eu já posso eliminar. Ok. Me sobra 2 e 4, né? Eu preciso avaliar, na verdade, a questão 5, certo? Porque 2 está aqui como verdade, nem preciso olhar. A 4 está aqui, é verdade. Então, eu só preciso avaliar a questão 5. A questão 5 diz assim: a ponte estaiada tem vários cabos ligados a um mastro, ok? Sustentando o tabuleiro. Então, tem um tabuleiro, que é essa parte de baixo. Esses cabos são semelhantes, né? Então, a gente pode ver que eles são semelhantes, e de igual importância para apoiar o tabuleiro. Obviamente, gente, não posso vir aqui e arrancar um cabo. Cada cabo desses aí tem um espaçamento definido e tem uma função, tá? Então, essa questão aqui, ela é verdade.
não tem muito o que fazer, então é verdade 2, 4 e 5, tá bom? Letra E. A questão 9 é uma questão muito simples, vai fazer uma conta só, gente. Lá em aula, né, na resistência dos materiais, a gente sabe que a tensão, eu vou escrever, tá, para não ter que procurar símbolo, é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Bom, é uma equação. Então, tensão é igual ao módulo de elasticidade do material vezes a deformação. Ou seja, se eu fizer um ensaio relacionando tensão e deformação, eu consigo obter o módulo de elasticidade do material. Então, aqui foi feito um ensaio, ó. Tensão, deformação, e diz que a deformação é 0,1%, e aqui já foi dado até, ó, 0,001. Foi dado o valor da tensão e ele quer saber o módulo de elasticidade. Então, ó, deformação 200 megapascal, módulo de elasticidade vezes a deformação, que é 0,001, tá bom? Então, aqui, módulo de elasticidade é igual a 200.000 megapascal, né? Então, vou dividir 200 megapascal por 0,001, eu vou obter 200.000 megapascal, que é a letra E, tá? Então, essa aqui é uma questão muito rápida de resolver também. Bom, a questão 10, ela vai falar aqui de alguns materiais, tá bom? Então, cada curva dessas aqui é um material que relaciona tensão e deformação, tá? Então, a resposta aqui está dando várias informações para nós, e uma delas é o módulo de elasticidade, tá bom? E outra é o nível de deformação. Então, toda prova de ENAD tem questão de tensão e deformação, tá? Então, é importante aí vocês observarem. Então, ó, sempre vai ter um gráfico, que a tensão vai estar num eixo e a deformação vai estar no outro. E aqui tem 3 materiais, material 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Essa parte inclinada aqui, que relaciona, que é linear, observem, ó, a equação tensão-deformação, que é a questão, ó, a equação de tensão que relaciona módulo de elasticidade e deformação é linear, tem 3 termos. Então, esse gráfico aqui, o módulo de elasticidade é sempre esse primeiro termo aqui, ó. Bom, sempre essa linha reta. Então, sempre vai ter uma relação entre a tensão e a deformação, que é uma linha linear. Então, essa linha linear dá o módulo de elasticidade. Então, cada curva dessas aqui é um material diferente, tá bom? E a primeira parte, que é a linha reta, é o módulo de elasticidade. Quanto mais inclinada for essa reta, como eu comentei para vocês em aula, mais o material, o módulo de elasticidade dele é maior, então ele demora mais para se deformar. Então, a deformação dele é menor, ele é um material que ele tem ele é mais dúctil, vamos dizer assim, menos dúctil, ele é um material mais rígido, então ele demora para se deformar. Quanto mais ele se deforma no decorrer do tempo, mais a curva está inclinada, ele é um material que sofre mais deformação, tá bom? Então, ele é um material mais dúctil. Então, quando o material mais rígido ele é, mais a chance dele desenvolver uma tensão e uma deformação pequena, mas ele rompe rapidamente, tá bom? Então, aqui ele está mostrando curvas de vários materiais e está perguntando, ó, a curva 1, então, ó, assinale a opção que representa, respectivamente, módulo de elasticidade, nível de deformação das curvas, tá bom? Então, ó, módulo de elasticidade, quanto mais inclinado, maior o módulo de elasticidade, tá bom? Então, vamos lá. Curva 1, módulo de elasticidade alto. Certo, módulo de elasticidade alto. Mas deformação grande. Não, ele tem uma deformação pequena, ó, tá vendo? Ó? Deformação dele é pequena, tá bom? Então, A não é. Curva 2, módulo de elasticidade baixo. Não, ó, o módulo de elasticidade da curva 2 também é alto, certo? E a deformação é grande, ok. Mas o módulo de elasticidade é alto, então letra B também não é. Curva 3, módulo de elasticidade baixo. Módulo de elasticidade baixo, não é baixo. Baixo tá aqui, né? O módulo de elasticidade dele também tem um valor médio, vamos dizer assim. E deformação pequena. Não, deformação é enorme, olha só. O valor da deformação, certo? Então, não.
Curva 4, módulo de elasticidade alto. Não, curva 4 já está aqui embaixo, né, gente? E deformação grande. Ok, deformação grande. Não, não dá também. Curva 5, módulo de elasticidade pequeno. Ok, módulo de elasticidade pequeno. E deformação também pequena, ó. Ele deforma pouco, se a gente for ver, certo? Então, a resposta aí é a letra E, curva 5. Ok, aqui também, outra prova de análise, tensão, deformação, tá bom? E ele está falando assim, ó, na análise dos diagramas de tensão e deformação para 3 novos materiais, A, B e C, observou-se que eles apresentam valores de deformação longitudinal similar. Então, eles têm um comportamento muito similar no que se refere à deformação. Então, foi o que eu comentei para vocês, materiais que têm um módulo de elasticidade elevado, né? Então, eles demoram a se deformar, ok? E eles têm, aqui está falando que eles têm módulos de deformação similares, tá bom? Similar, módulo de deformação igual. Então, considerando esses 3 gráficos, diga qual é o gráfico tensão e deformação. Então, cada um deles aqui tem uma curva que representa melhor o material. Então, essa deformação longitudinal está associada com o módulo de elasticidade, que é a parte inclinada do gráfico. Então, observem, ó, esses aqui têm a parte linear totalmente diferente, esses aqui diferente, esses aqui diferente também, e a parte da deformação, que é igual, né, módulo de elasticidade igual, é a letra A, ó. Os 3 gráficos estão coincidindo com a parte linear, tá bom? Então, a resposta seria letra A. Depois o 12, também tensão e deformação, tá bom? E aqui no 12, o enunciado, ele já diz muita coisa para nós, tá? Então, tem algumas questões que vocês vão ter que ler o enunciado e pode ser que a resposta esteja até no enunciado, que é muito o caso desse aqui, ó. Esse exercício fala assim, ó, a energia de deformação é adotada para avaliar os efeitos de forças de impacto sobre estruturas e igual ao trabalho realizado por uma força de compressão ou de tração aplicada ao elemento estrutural a uma taxa constante, tá bom? Então, eu vou aplicar lá uma taxa constante e eu vou verificar a energia de deformação. Com base na curva de tensão versus deformação de um material, são definidas 2 outras propriedades adicionais. Uma é a energia por unidade de volume que o material pode absorver sem escoar. Então, a gente sabe que isso acontece naquele trecho linear. Ele não escoou, tá bom? Que é o módulo de elasticidade. Então, ele não escoou. E depois, uma energia por unidade de volume necessária para fazer o material entrar na ruptura, tá bom? Então, a ruptura a gente sabe que acontece aqui no final, tá bom? Então, ambas são definidas a partir do gráfico tensão versus deformação, cuja área, então a área desse gráfico corresponde à energia de deformação. Então, existem 2 energias. Uma energia necessária para o material não escoar e outra para ele romper. Então, gente, a gente sabe que o escoamento, né, o limite aqui, né, que não está escoando, acontece aqui nesse trecho linear. Então, aqui diz assim, ó, módulo de resiliência. Então, as propriedades citadas no texto são módulo de resiliência, não escoar. Então, existe uma área aí da figurinha, ó, OAB. Então, ele é resiliente, ele não escoa, tá bom? Então, aqui é essa área desse gráfico aqui, ó, que é esse triângulo, OAB, módulo de resiliência, ó, tá bom? Que a gente sabe que enquanto tiver aqui até no A, o material não escoou, tá bom? Então, OAB, OAB, resiliência. Então, ou é letra A, ou é letra E, tá bom? Os outros eu já posso eliminar, por quê? Tudo isso aqui, gente, a gente sabe que quando chega aqui no seu, o material já foi para ruptura, tá bom? A gente sabe que o limite aqui é no A. Então, a gente ou é A ou é E. Vamos avaliar agora o que está falando aqui no restante. Módulo de tenacidade, então, aqui no texto ele fala para entrar na ruptura. A energia, ela é o gráfico todo, né? A gente não vai separar, depois que passou do escoamento, eu vou verificar a energia que tem depois. Não, a energia é total, certo? Então, gráfico para o módulo de tenacidade, que é o da ruptura, é toda a área. Então, ele é OACD, tá bom?
Então, é OACD. Então, a resposta aqui para esta questão é letra E. Ok? Porque é a área toda. A energia desse pedacinho aqui também vai ajudar aqui a definir esse módulo de tenacidade. Não vai contar só uma parte, ele vai contar toda a energia necessária, tá bom? Depois a questão 13, essa questão 13 eu já fiz um vídeo dela. Então, gostaria que vocês assistissem aqui, procurassem no YouTube, ela está resolvida também, essa questão de ENAD. A questão 14 eu já resolvi antes, sem querer, ficou duas vezes a mesma questão. E a questão 15 eu também já fiz aqui no YouTube, tá bom? Então, peço que vocês procurem a resposta da questão 15, aqui é um vídeo que eu já fiz, então vocês procurem ela aí para conseguir finalizar a correção do simulado, tá bom? Então, era isso, eu vou desligar aqui e até o próximo simulado.